Redes PLC Powerline Communication. Componentes: Diego Guimarães, Gleidson Romero, Fábio Santos. Tecnologia PLC nada mais é do que a transmissão de dados e voz pela rede de energia elétrica. Como ela utiliza a infraestrutura já disponível, não necessita de obras nem edificação para ser implantada. No entanto, por conta de ficar emperrada em testes, não conquistou a popularidade e ainda não cresceu no mercado. Aqui no Brasil, por exemplo, ela é estudada desde 2001. O seu funcionamento consiste da seguinte forma: nas tomadas se coloca um equipamento específico, chamado de modem, que extrai o sinal de comunicação e transforma estes sinais para ligação e operação de telefone, microcomputadores e até televisores, dispensando assim a necessidade de instalação de quaisquer outros cabos. No caminho ainda tem-se o repetidor, que tem a função de evitar que transformadores filtrem as altas frequências. Além disso, como vocês podem ver no slide, esse tipo de rede ela é simétrica, ou seja, você tem o mesmo desempenho no envio e no recebimento de dados. Os equipamentos das redes PLC. Vou começar falando um pouco sobre o modem. O modem ele é um equipamento que realiza a interface entre os equipamentos dos usuários e a rede elétrica de distribuição, transformando o sinal do equipamento terminal de telecomunicações em sinal modulado e transportando sobre a rede elétrica. O modem recebe a alimentação e os sinais de telecomunicação pela rede elétrica de distribuição doméstica. Ele também permite separar as aplicações de voz e dados para os respectivos telefones ou computadores pessoais. Agora eu vou falar um pouco sobre o repetidor. O repetidor recupera e reinjeta o sinal PLC, proveniente dos equipamentos de transformador para a rede elétrica de distribuição doméstica. É instalado normalmente junto à sala de medidores de cada prédio ou em algum local intermediário, por exemplo, poste sem transformador na rede de distribuição de baixa tensão. Algumas vezes pode ser utilizado como um nó intermediário para expandir a cobertura ou aumentar a largura de banda em segmentos críticos da rede. Por exemplo, devido a uma elevada atenuação entre os equipamentos PLC do transformador e o modem PLC, há também repetidores em média tensão com propósitos semelhantes. Em alguns casos, dependendo da topologia da rede elétrica, um repetidor pode não ser necessário, caso em que equipamentos PLC do transformador consigam uma conexão de elevada qualidade com o modem PLC. Equipamentos de concentração. Determinados condomínios ou prédios podem exigir um equipamento de concentração que otimize a largura de banda para um conjunto de usuários próximos. Em prédios, este equipamento é geralmente instalado junto às salas de medidores. Algumas vezes, pode ser utilizado como nó intermediário para expandir a cobertura ou aumentar a largura de banda em segmentos críticos de rede, assim como o repetidor. Equipamento de transformador. O equipamento de transformador é o dispositivo PLC instalado junto aos transformadores MT e BT. Sua função é extrair o sinal proveniente da rede de distribuição PLC, média tensão, fibra ótica, rede a cabo, etc., e injetá-lo sobre a rede de acesso, baixa tensão. Possibilita o fluxo de dados downstream do equipamento, transformador até o modem PLC ou para repetidores numa configuração ponto-multiponto, full duplex. Os equipamentos de transformador são dotados de uma configuração modular flexível com placas BT, as quais injetam o sinal PLC proveniente da rede de distribuição PLC sobre os cabos de baixa tensão, placas MT, que permitem a interconexão desses equipamentos sobre a rede de distribuição de média tensão. Equipamento de subestação. O equipamento de subestação é o dispositivo PLC instalado junto à subestação. Sua função é, por um lado, permitir a interconexão com os provedores de serviço e, por outro lado, injetar o sinal de rede de média tensão. A instrução dos equipamentos de subestação podem ser desempenhadas, dependendo da configuração, pelo mesmo equipamento de transformador. Equipamentos acessórios. As unidades de acoplamento
são os equipamentos acessórios necessários para injetar e adaptar o sinal de telecomunicações dos equipamentos PLC para a grade de distribuição MT e BT. Há dois tipos de unidades de acoplamento: acoplamento capacitivo, que injeta o sinal por contato direto com a rede de distribuição, e acoplamento indutivo, que injeta o sinal por indução. A solução do acoplamento a ser implementada é escolhida com base na qualidade do sinal e facilidade na instalação nas condições específicas da rede de distribuição utilizada. As soluções de acoplamento têm evoluído bastante, otimizando tempo, procedimento, desempenho e segurança de instalação. Vantagens: a facilidade de implantação. A rede elétrica é a mais abrangente em todos os países e cobre 95% da população nacional. E não apenas isso, os gastos com implantação de infraestrutura independente são reduzidos, gerando alta economia. Isso também gera praticidade, pois bastaria ligar um equipamento na tomada, conectando o cabo de rede em seguida. Outro ponto importante é a taxa de transmissão, podendo chegar até 40 megabits nas frequências de 1,7 MHz a 30 MHz. A segurança também é um ponto importante. Ao contrário da rede Wi-Fi, onde o usuário pode tentar se aproveitar do sinal do próximo, no PLC, quem compartilha do mesmo relógio não tem como compartilhar a conexão de rede, devido à criptografia com algoritmos 10 de 56 bits. Os eletrodomésticos podem também usar uma rede doméstica com dispositivos Ethernet, USB, wireless ou ponte de áudio, bastando comprar módulos PLC que, inclusive, já estão à venda no mercado. Passando para o lado mais operacional da coisa, temos o uso dos grids inteligentes. Estes têm a função de monitorar toda a extensão de fiação de energia elétrica, reduzindo perdas na transmissão de energia, gerando também perdas em termos econômicos, já que indústrias e comércios também acabam sendo prejudicados pela manutenção lenta, pois o sistema atual se baseia na informação dos clientes, que, após relatarem por telefone a queima de um transformador, por exemplo, esperam até a companhia enviar uma equipe. Com o grid inteligente, as quedas são reduzidas em 80%, bem como diminuir a energia perdida em 10%, pois, num corte, por exemplo, o grid já aciona automaticamente a central e informa o local do ocorrido. Além disso, pode ser oferecido um desconto para o usuário que não utilizar o serviço em horários de pico, por exemplo, já que o grid informa a central de forma instantânea todos os dados. Por isso, esta tecnologia dispensa o uso de coletores de informações, aquele que vão de porta em porta. Neste caso, também há um envio automático dos dados à central. As desvantagens. Uma das grandes desvantagens desse tipo de tecnologia é principalmente esse: o sinal acaba se corrompendo em distâncias muito longas, de acordo com os seguintes problemas. Manter a alta velocidade com longas distâncias pelo encapamento plástico, roubar os sinais de alta frequência. Os fios de cobre com tal frequência podem interferir em alguns equipamentos eletroeletrônicos, por fazer com que os dados gerem ruídos no espectro eletromagnético, além de haver possibilidade de corromper os dados pela captura do sinal de rádios e outros. Da mesma forma, alguns aparelhos podem interferir na transmissão. Emendas, T's, filtros de linha, transformadores e o ligamento e desligamento de eletrônicos na rede elétrica causam ecos do sinal, por criar pontos de reflexão, com isso podendo haver corrupção dos dados. Necessidade de instalação de repetidores em cada transformador externo, aqueles que ficam nos postes, pois filtram sinais de alta frequência. Também há ainda muitas críticas de radioamadores, que causam interferência junto aos sinais dos transmissores. Esses são os problemas encontrados para o uso do PLC. Conclusão: a tecnologia PLC pode contribuir para complementar o conjunto de aplicações de telecomunicações existentes, tanto no nível metropolitano quanto no nível doméstico.
Exemplo de nível metropolitano, aqui na minha cidade mesmo, existem alguns pontos em que não existe internet por rede cabeada, apenas por Wi-Fi. Então, com a implantação da PLC, seria possível que os prédios tivessem uma rede cabeada, que seria a rede de energia elétrica.